Graça e paz. Hoje caminharemos com o povo de Israel a partir do capítulo 25 do número de Números, um livro-texto, livro básico das nossas reflexões. A partir do verso de número 1. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vimos isso já num outro momento. Em um período de quarentena, corremos o risco de abandonar a fé. E aí vemos logo à frente a disciplina do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Disciplina dura, severa aos nossos olhos, mas, repito, não podemos cair na armadilha de focar o método utilizado por Deus, mas o princípio que está por trás disso. E naquele momento, no calor da decisão, e vamos colocar em prática ou não, o texto continua. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Ou seja, é o sem noção, aquele que afrontou a Moisés, o povo, afrontou a Deus, do tipo, estou nem aí para a decisão de vocês, eu vou continuar seguindo Baal Peor, eu vou continuar deixando muito claro que eu me afastei totalmente de Deus. Continua o texto a partir do verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda. E com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Repito, não foque o método, mas a obediência de Finéias. A quarentena, com todas as suas limitações, ela também é um tempo em que nós podemos manter a nossa fé. E aqui a lição básica é: Finéias manteve a fé em Deus, manteve a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele testemunhou, deixou de forma muito clara a sua fé. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Aqui está o princípio básico. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Ou seja, a ação de Finéias serviu como expiação para o povo. Daqui é muito claro, em função do que Finéias fez, ou seja, da expressão de fé de Finéias, eu não consumi os filhos de Israel. E se você voltar lá no verso de número 9, os que morreram da praga foram 24.000. Olha, outro princípio. Se Finéias não tivesse feito o que fez, se ele não deixasse claro a sua fé em obedecer à ordem do Senhor, com certeza, muito mais do que 24.000 pessoas, 24.000 homens morreriam em consequência da desobediência a Deus. E aí vem então, no verso 12, a recompensa para Finéias. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Quarentena também é oportunidade para nós mantermos a nossa fé, testemunharmos
com ações práticas da nossa fé. As oportunidades estão aí, temos várias maneiras pelas quais nós podemos expressar para as pessoas ao nosso redor a nossa fé, a tranquilidade diante do quadro que se instaura em nossa cidade, em nosso país e no mundo, a nossa solidariedade, o dividir o pão com as pessoas ao nosso redor. E somos pessoas criativas e também a partir da leitura do estudo bíblico podemos encontrar muitas formas de expressar publicamente a nossa fé. Pense nisso.